Bem-vindos, alô, todos vocês, ao Globo News Painel, aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Nas últimas semanas e na semana que passou, a Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil atraiu boa parte do noticiário. Em primeiro lugar, porque o trabalho dela foi prorrogado até o final do ano que vem. Aparentemente, há ainda muita coisa para a Comissão Nacional da Verdade fazer. O que ela está fazendo? Que tipo de trabalho ela tem apresentado? Qual é o significado dessa Comissão da Verdade? Ganhou até uma projeção internacional com a vinda ao Brasil, na semana que passou, de um especialista em busca da verdade, o presidente da Alemanha. Durante o programa vocês vão saber um pouquinho mais a respeito desse especialista. Em primeiro lugar, eu quero apresentar os nossos participantes, nossos 3 convidados aqui em São Paulo. Vou começar a apresentação deles por José Arthur Gianotti. Ele é professor de filosofia da USP e pesquisador do SEBRAP. Está conosco também o historiador Marco Antônio Villa, que é professor da Universidade Federal de São Carlos. E um cientista político é o nosso terceiro convidado, ele é Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. E antes de fazer a pergunta aqui, minha saudação especial aos ouvintes da CBN que nos acompanham nos sábados à noite. Gianotti, uma Comissão da Verdade serve para quê, na sua definição? Para reconstruir a verdade histórica. Não para reconstituir uma verdade que seja, em particular no Brasil, que seja matéria de novos processos e não uma comissão da verdade política. E a razão é muito simples. Eu gostaria de marcar esse ponto desde o início. O Brasil, a liquidação da ditadura foi feita na base de um acordo. Esse acordo implicou uma anistia de ambas as partes. A de 1979. Isso. Imaginar que a partir das verdades e dos crimes, que são verdadeiros crimes que vão aparecendo, nós possamos entrar num processo punitivo como outros países fizeram, a meu ver, é criar uma situação complicada no Brasil. Portanto, nós temos que respeitar a nossa história. Nós chegamos a essa comissão através de um acordo, mas nós temos a obrigação de saber o que realmente aconteceu, para que nunca aconteça mais. Vila, não sei se você se associa à interpretação ou à resposta do Gianotti a essa pergunta inicial. Para que serve uma Comissão da Verdade? Sim. Corremos o perigo que ele menciona? Em vez de procurarmos a verdade, procurarmos, se eu interpreto as palavras dele corretamente, a revanche? Eu concordo com as palavras do Gianotti. Eu acho que esse é um dos papéis, né, que cabe à Comissão Nacional da Verdade. Está bem claro quando ela foi criada pela Lei 2.528, no artigo 1º, ela faz referência ao artigo 8º da Constituição, das disposições transitórias da Constituição de 1988, que diz o período, que a anistia foi de setembro de 46, quando foi promulgada a Constituição de 46, todos os fatos políticos, até a promulgação da Constituição de 88, que foi no dia 5 de outubro de 88. Portanto, o apanhado histórico seria esse, de 46 a 88, e todos os crimes políticos cometidos nesse período estão anistiados, tal. Está muito claro. É bom lembrar que entre 46 até 88 teve várias anistias. A última é de agosto de 79. Teve anistia em 59, 61 e por aí foi. Várias anistias que eram meio no Brasil histórico de buscar reconciliação, como foi a anistia de 1945 também, num momento provavelmente mais grave do que o regime militar, porque as violações dos direitos humanos do Estado Novo não existe banalidade do mal, quantidade, mas certamente foram superiores ao do regime militar tal. Então eu acho que o papel da comissão é um papel espinhoso, é muito difícil, existem verdades, no plural. Né? Então tem de se apresentar isso. O que não pode transformar a comissão num tribunal. Ela não é um tribunal. Inclusive, a lei não a transformou num tribunal. Ela está não lá, pode punir ninguém. Não pode punir. O artigo 1º diz que deve examinar o que aconteceu. Só isso. Né? Ela não tem nenhum poder legal para isso. Inclusive, a referência ao artigo 8º das disposições transitórias faz referência à anistia. Portanto, ela não pode, a comissão, questionar a anistia. Porque mesmo que ela descubra um crime novo, ela não pode chamar a pessoa ao tribunal. Não pode. Essa não está entre as suas atribuições. Agora, é uma tarefa difícil, árdua. A comissão só tem 7 membros, dos quais um está adoentado, gravemente enfermo, ou alguns não comparecem sistematicamente às reuniões. Não há uma estrutura para essa comissão trabalhar.
os DAS que foram concedidos eram muito pequenos e, consequentemente, os resultados até agora, infelizmente, têm sido bastante inferiores ao que se imaginava no momento da sua criação. Eu vou mudar então um pouquinho a pergunta para você, Rafael. Para o que tem servido essa Comissão Nacional da Verdade? Olha, eu acho que é assim, independentemente do que você quiser, eu não estou assumindo que você concorde com o que foi dito até agora. Não, eu queria destacar 2 pontos antes de chegar à avaliação do que tem sido a Comissão da Verdade. Eu acho que o principal papel de uma Comissão da Verdade, eu estou falando aqui do prisma político, é completar uma das dimensões da transição de um regime autoritário para um regime democrático. E me parece... Você está falando em tese, né? Porque a nossa transição ocorreu bastante tempo atrás. Mas assim, a forma como a gente faz uma ruptura com uma ordem autoritária passa também por uma reavaliação do que aconteceu nesse período histórico. Agora, me parece que o desafio dessa perspectiva é encontrar o limite disso. Acho que não cabe à Comissão da Verdade estabelecer interpretações propriamente ditas. Me parece que a organização desse material para torná-lo disposto à sociedade, para que a sociedade depois faça a sua leitura dos fenômenos ocorridos nesse período de tempo que passou. E aí, enfim, os diferentes lados, os diferentes campos políticos vão fazer a interpretação que achar mais honesta, enfim, mais necessária. Mas me parece que esse papel de organização e de completar uma transição para consolidar de fato o Estado democrático de direito e a memória desse Estado, me parece que é o desafio central. Quanto à avaliação dos resultados, acho que assim, como é um processo muito complexo, acho que ela é recém-nascida, acho que me parece ainda um pouco precipitado, não digo precipitado, mas eu pelo menos não tenho condições nesse momento de fazer uma avaliação tão forte dos desafios ou dos resultados que têm sido ocorridos. Eu acho que ampliar o tempo da comissão é um primeiro passo, porque é uma questão bastante complexa e às vezes, se for apressado, os resultados podem não ser tão significativos. Janoty, eu, por força da minha biografia profissional, eu me ocupei em 2 ocasiões, pelo menos, de reportagens que lidavam com arquivos, com reportagens que lidavam com uma visão do passado, muitos anos depois dos fatos ocorridos. E sempre me fascina, eu sou um ávido leitor de história, por paixão pessoal, por hobby, se você quiser colocar assim, não tenho formação acadêmica em história de maneira alguma. Sempre me fascina como a cada geração, fatos históricos considerados por um determinado grupo de pessoas, num determinado momento cronológico, como sendo fatos, são vistos de outra maneira. Até o historiador aqui me corrigirá se eu falar, o revisionismo é a essência do historiador. Cada geração de historiador tem a sua revisão dos fatos. Na sua apreciação, a Comissão Nacional da Verdade tem sim que desempenhar esse papel de um revisionismo daquilo que a sua geração, por exemplo, você posso dizer, você está aos 83 anos de idade, que a sua geração viveu de uma outra maneira que a geração do Rafael Cortez não chegou a viver porque ele nasceu depois disso, que a minha viveu ainda criança. A do Vila, somos todos essa geração. Tá certo isso? Nós temos mesmo que fazer uma revisão? Sim, e aquilo que parece... O que é a revisão? A revisão não é simplesmente deixar por escrito. A revisão é exibir. E nós temos aqui alguns casos absolutamente extraordinários de como é que funcionaram esses crimes. Ontem houve aquele caso, eu esqueci o nome, de um nome Ferreira, que foi um agente dos órgãos de repressão que narrou como que um oficial do exército, um capitão, torturou e matou um casal que participava da luta armada. Veja que coisa interessante. Primeiro, ele destruiu inteiramente a humanidade das pessoas. Aliás, eu participei de uma vez de uma interrogação do DOPS. A primeira coisa que eles faziam era exatamente me encapuçar durante horas, de tal forma que eu perdesse a própria noção de humanidade. No caso desses dois interrogatórios, depois que eles perderam o que eles eram como seres humanos, eles foram simplesmente liquidados porque eles não serviam para mais nada. Isto é, mostrar qual é o perigo do autoritarismo. É uma função que é histórica
mas no sentido histórico bem moderno, é mostrar aquilo que foi e que está sendo. Porque isso existe ainda na sociedade contemporânea. Esse é um caso, a meu ver, extraordinário. Depois um dia, eu vou comentar o caso do Ustra, que a meu ver também é absolutamente extraordinário. Fiquem à vontade, Vila. Essa comissão, na verdade, era para ser criada em 1985, no momento da transição do regime militar para a democracia tal. É bom lembrar que na Argentina, o Raul Alfonsín, em 1983, 2 semanas após assumir o governo, criou uma comissão com Ernesto Sábato. Foi o presidente que deu origem, 9 meses depois, ao relatório Nunca Mais, que ficou muito conhecido em outros países. Por que demorou? Lá foi porque imediato. Demorou no nosso caso. Aí é que é a questão, porque a transição foi feita pelo velho, não pelo novo. O presidente da transição foi presidente do partido da ditadura, fez a sua carreira política no velho regime. Então o que acabou acontecendo é que a nova república morreu na noite do dia 14 para o dia 15 de março, que era o Tancredo Neves. A partir da sua internação e depois falecimento no dia 21 de abril, a nova república já estava morta. Então a transição foi feita com a predominância do velho regime na nova ordem, que não ia tocar nessas questões. Vale lembrar que em 45, quando caiu a ditadura varguista, o sanguinário Estado Novo, que a gente tem sempre de lembrar, a barbárie do Tribunal de Segurança Nacional, 4.000 condenados, 10.000 processados e etc. Não havia lugar até para tantos prisioneiros, você colocava até em navio, como no Raul Soares. Nunca tinha, basta lembrar que quando veio a anistia, tinha 600 presos políticos, quase 10 vezes o que tinha em 1979, quando do regime militar, só prefeito comparativo. Veio a Constituinte e foi criada. O general Figueiredo, pai do presidente do general que era deputado na Constituinte, pelo Distrito Federal, quis fazer uma comissão para investigar os crimes do Estado Novo. Ela acabou se reunindo 1, 2 vezes, tal. E por quê? Porque o presidente da República era o condestável do Estado Novo. Quem era o presidente da República? O Marechal Dutra. Ou seja, como que ele podia falar sobre as torturas em que ele foi, pela estrutura hierárquica, o responsável maior? Ele era o ministro da guerra e grande parte daquela tortura ocorreu no Rio de Janeiro com o Filinto Miller. Peraí, mas você começou o seu argumento fazendo uma comparação entre o tempo que cada um desses países demorou para constituir um grupo que vai fazer a revisão do passado. Sim. A Argentina foi imediata. O Brasil não. E a sua conclusão seria qual? Por que demorou? Você vê que a Alemanha fez isso imediatamente, após a reunificação. Houve um longo processo, mas foi rápido. Porque você tem os arquivos, estão presentes, ninguém pode destruir imediatamente. Você tem as pessoas, os fatos estão bem presentes. No nosso caso, é um quarto de século depois. Quer dizer, esse é o problema. Já que você fez essa menção... Porque a predominância sempre dos antigos interesses do velho regime na constituição do regime pós-1985. Que é político. Nós não liquidamos os militares, nós fizemos um pacto. Nós fizemos um pacto. Nós não poderíamos fazer daquele momento, do Tancredo, fazer a história, porque as pessoas estavam andando na Câmara. Deixa eu colocar essa questão para vocês. Tem a ver com o que eu disse logo na abertura do programa. Prometi a quem nos acompanha que a gente saberia por que eu estava falando do presidente da Alemanha. O presidente da Alemanha chama-se Joachim Gauck. Ele foi um pastor protestante durante o regime da Alemanha Oriental. Ganhou muita estatura moral por ser um partidário da resistência pacífica a um regime ditatorial. Após a reunificação, até um pouquinho antes, ele ficou encarregado e exerceu essa função durante 10 anos de tomar conta dos arquivos imensos, 180 quilômetros de prateleiras da então Polícia Política da Alemanha Oriental, muito conhecida no Brasil, até por um filme que eu recomendo a você que nos acompanha. Se não assistiu, vá assistir, chamado A Vida dos Outros, que mostra como que se estabeleceu naquele regime uma situação na qual, entre cada 8 alemães, um trabalhava de alguma maneira para a Polícia Política. Este cidadão esteve no Brasil na semana que passou, a entrevista com ele vai ao ar completa no Milênio, na Globo News, na semana que vem. E o principal recado dele, como quem profissionalmente lidou com a verdade, foi a seguinte: uma comissão da verdade tem que buscar reconstituir os fatos. Ela não pode ser um instrumento de revanche. Claro. Se ela for um instrumento de revanche ao sabor das articulações políticas do momento, ela se perde. E aí vem o detalhe que eu queria mencionar a vocês e pedir ao Rafael Cortes que se pronunciasse. Na Alemanha, diz o Joachim Gauck, nós tínhamos uma situação diferente. Não havia a possibilidade de um confronto entre os setores da sociedade. Simplesmente um pedaço da Alemanha foi absorvido por outro, sem a menor dúvida.
Mas quando ele se refere à África do Sul, à Argentina, a Ruanda e ao Chile, ele diz, não fosse uma lei da anistia, algumas delas acabaram beneficiando justamente os perpetradores dos crimes. Não teria havido possibilidade de reconciliação e entendimento. Foi o nosso caso? Olha, eu acho que assim, essa discussão está muito associada com o tipo de transição política que a gente teve no Brasil. Que é o ponto que o Vila e o Gianotti estavam abordando. Tocou, né? E uma da qualidade dessa transição política foi justamente a moderação no trato do que fazer entre diferentes grupos políticos. Aliás, a transição brasileira, do ponto de vista dessa literatura que estudou esses movimentos nos anos 80, nos anos 90, foi bastante elogiosa justamente porque conseguiu fazer uma transição razoavelmente suave do ponto de vista político e de proteção aos direitos humanos, enfim, muito parecida com o caso espanhol, né? Quando a gente junta essa discussão de transição política com a questão da Comissão da Verdade... O caso espanhol, só um parênteses para quem nos acompanha, você se refere à passagem da ditadura franquista em 1975 para um regime parlamentar democrático administrado entre o monarca e os partidos conservadores. Onde estava essa questão de como conviver do ponto de vista político estava muito presente. E então, que ressurge agora, né, Rafael? Agora, enfim, com muita força na Espanha. O choque, né, que tem decorrente da crise e eventualmente de questão de direitos humanos, está essa questão colocada. Então, essa característica a gente julgava como positiva da transição política brasileira. Agora, do ponto de vista... Foi um erro? Não me parece que tenha sido um erro. Agora, ela evidentemente teve algumas externalidades negativas, vamos chamar assim. E acho que o olhar para essa questão do que ocorreu nesse período histórico é um sintoma de que em alguns momentos essa transição pacífica, essa tendência à moderação pode gerar uma certa incompreensão ou dificuldade de análise. Agora, eu queria deixar um ponto que me parece salutar, que é chamar a atenção que no fundo a gente está discutindo uma questão política, que quando o STF determinou a validade da lei de anistia, se eu não tenho enganado, em 2009, a gente transferiu o debate que existe, evidentemente, do ponto de vista jurídico, né, até qual é a definição de justiça, qual a obrigação moral do Estado numa democracia, e trouxe para a arena política, que é que tipo de comissão de verdade nós vamos estabelecer e, se necessário for, estabelecemos um novo pacto, qual é o lugar para os diferentes grupos. Acho que me parece que os militares é a questão um pouco mais espinhosa, a relação entre civis e militares, que a sociedade brasileira precisa esclarecer, e acho que é nesse sentido que a Comissão da Verdade tem uma importância significativa. Por que você queria trazer o caso do Coronel Brilhante? Porque, para completar o que ele disse, não é político, mas desde que essa verdade seja concebida como exibição, bem fenomenologicamente. É preciso exibir o que aconteceu. Tá? Ora, o depoimento do Ustra foi absolutamente maravilhoso. Primeiro, ele mostrou-se, ele sempre disse, não só fiz para lembrar, mais... ele foi comandante do DOI-CODE entre 1970 e 1974. Ele comandava o DOI-CODE quando eu fui encapuçado. Então, os anos de chumbo, quando você passou por lá. Um dia só, e eu, como diz o Hélio Gaspari, já tinha tratamento VIP, porque era o momento que eles estavam perdendo e que o Severo entrava em conexão com o Geisel para dizer como tinha acontecido. Você está se referindo à figura de Severo Gomes, então ministro naquela época. Né? Bom, então, eu não peguei a paulada grossa, não. Mas, veja bem, o que acontece? O Ustra vem e diz... Segui ordens. Não fiz mais do que seguir ordens. William, nós sabemos quem falou isso o tempo todo. Eichmann. Tá certo? Você está se referindo aos criminosos de guerra, aos genocidas da Segunda Guerra Mundial, que alegaram, não só em Nuremberg, mas mais tarde em outros julgamentos que obedeciam ordens. No julgamento em Israel, eu estava seguindo ordens. Ora, todo mundo que conhece um pouco de Código Militar sabe que ordens que são absolutamente esdrúxulas não devem ser seguidas. O milico não é considerado simplesmente autônomo, senão eles poriam robôs. Foi a mesma desculpa usada na Argentina. Está claro? Bom, então nós temos o seguinte, o fato dele incorporar essa concepção de que eu apenas sigo ordens como um robô,
faz dele um totalitário à outrance, um totalitário real. Isso é, a violência não estava apenas ligada a uma brincadeira, a uma luta política entre dois grupos. Estava ligada a um grupo político cuja estrutura era o totalitarismo, em que as pessoas são transformadas em robôs. Aí o Ustra disse, nossa, mais interessante. Quem deveria estar aqui seriam os comandantes ele disse. do Exército. Exatamente o contrário àquilo que a comissão, o sentido da lei da anistia, que é não botar os antigos contendores, pois não, nós não vamos criar um novo Brasil. Mas o que mostra o seguinte, que a verdade histórica, que essa verdade histórica é política no sentido que você disse. É preciso lembrar que nós não vamos colocar os generais na Comissão de Verdade, mas eles estão presentes como aqueles que foram responsáveis por essas absolutas transgressões da legalidade brasileira. Vira. É bom lembrar que a repressão não foi só militar, foi civil, né? Sim, os o DOPS, DOPS trabalhava exemplo, junto com a Polícia Civil. Então, Claro. os DOPS estão vinculados à Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Então, acho que é importante, por exemplo, o senhor Sérgio Paranhos Fleury, em São Paulo, Famoso delegado da época da repressão. Davi Razan, Belo Horizonte, Pedro Cine, Porto Alegre, eles não agiam solitariamente, por vontade própria. Você tem uma estrutura que unia a repressão civil e militar, e aí essa é uma estrutura hierárquica de poder, de mando. Ninguém fazia o que bem desejava. Ninguém vai imaginar que o Ustra prendia e soltava por vontade própria. Não, havia uma estrutura que chegava muitas vezes aos comandos. Na época era chamado Segundo Exército aqui em São Paulo, Primeiro Exército no Rio de Janeiro, Terceiro em Porto Alegre, né? Quarto lá em Recife, que chegava até os comandantes. Aqui em São Paulo, por exemplo, em certo momento havia um comandante que acabou sendo retirado após a morte do Manuel Felfilho, do operário Manuel Felfilho no início de 76, Edinardo da Vila Melo, pelo presidente da República, porque ele não agia sob os chamados, entre aspas, porões. Agora, que há uma briga no regime militar entre, em certo momento, uma certa autonomia dessa máquina repressiva, isso chegou a existir. As pessoas serem presas, a Maria da Conceição Travassos presa no aeroporto quando ia viajar e tal. Coisas do gênero. Agora, por outro lado, havia uma estrutura hierárquica de poder, que não era um simples capitão, ele era capitão à época, que decidia, havia uma estrutura superior. E há uma outra questão. Esses agiam garantindo a paz social em proveito de grandes grupos econômicos. É bom lembrar que muitos desses grandes grupos econômicos que cresceram durante o milagre brasileiro financiaram a máquina repressiva. Há um mais conhecido que chegou até a assistir sessões de tortura, né? Essa é uma questão central, porque no fim a gente começa a imputar as mazelas da ditadura é fácil chutar cachorro morto. O Ustra hoje é cachorro morto. Eu quero alguém chutar quem assinou o ato nacional número 5 e está vivo hoje, Delfim Neto, e disse que ela era pouco o AI-5. Ele queria um AI-5 econômico. Aí que é a questão. Quer dizer, eu quero ver se a gente faz a discussão lá por cima. Aqui embaixo, todo mundo é valente. Eu quero ver a discussão em cima. A estrutura, os grandes grupos econômicos. Essa máquina repressiva não funcionava por vontade própria. Ela favorecia interesses econômicos que era conivente com a repressão. Eu estou chegando ao final do primeiro bloco, Rafael. Eu passo a palavra imediatamente a você, assim, logo depois do intervalo, com essa questão que o Gianotti e o Vila estão deixando no ar. Aparentemente, se eu interpretei os dois senhores corretamente, nós temos o trabalho da Comissão da Verdade que está perdendo o foco nesse sentido. Ela se preocupou com aquilo que você chamou de chutar o cachorro morto e está deixando, talvez na interpretação de vocês, o que realmente valeria a pena investigar ou exibir de lado. Pense na sua resposta, fiquem vocês conosco. A gente volta logo depois do intervalo, dura só um instantinho. Até já.